Gravando vídeo com a finalidade de agradecer a receptividade da Faculdade Estácio. Estava com dúvidas em escolher uma área de especialização. Em conversa na Secretaria de Pós-Graduação, estive em processo de escolha de uma turma de pós-graduação de ensino à distância. Durante o processo de conversação, fiz uma escolha de uma turma de alunos, suas literaturas em inglês. Foram ofertadas outras opções. No entanto, quis a escolha de suas literaturas em inglês. Bem, diante dessa novidade, curso EAD, que não faz parte do meu ramo de atividade e nem da minha prática enquanto acadêmica, comecei a elaborar e estruturar, me percebendo enquanto professora de ensino de universidade, ensino à distância. E conhecendo a organização de uma disciplina então, conhecendo a organização de disciplinas EAD, trouxe a noção de fóruns, discussões, calendário acadêmico. Essa noção me fez ter a habilidade de me perceber enquanto tutora de algumas das disciplinas e estar por dentro de todo esse manejo educacional. Tenho formação em psicologia, especialista em saúde mental, saúde pública e dependência química e uma jornada de experiência em algumas áreas que desenvolve a minha carreira profissional e a minha desenvoltura profissional na área de psicologia. Então, inglês e suas literaturas EAD. Diante de uma escassez de livros, de disponibilidades dos acervos na biblioteca da faculdade, comecei a questionar quais as possibilidades dos acervos estar em uma biblioteca virtual do curso EAD e, enquanto estudante, poder realizar leituras dos artigos. Então, todas essas questões foram se estruturando no desenvolvimento do curso. E aí, Estácio, pós-graduação digital, essa novidade, abrindo as portas de ensino à distância com a grade curricular. Diante da minha percepção enquanto professora de ensino à distância, organizei o curso com essas pontuações, né? E esses tópicos que estou elencando nessa apresentação. Desculpem os ruídos, porque não moro sozinha, não estou sozinha nesse ambiente, então desculpem aí os ruídos nesse vídeo. Mas continuando, cursos complementares. Carga horária, 10 horas, são cursos extracurricular. Avaliações, nível AV1, AV2, AV3, continuar nesse segmento. Os simulados, e aí a avaliação dos simulados com pontuação de 2 pontos.
Calendário acadêmico, essa pós-digital 2025.1, pós-digital de ensino à distância. E participar da tutoria. Essa participação da tutoria são as questões elaboradas diante dos conteúdos que os professores dispõem nas disciplinas. E a biblioteca virtual, calendário acadêmico, que estrutura todas as datas das avaliações, dos fóruns, das atividades complementares, dos cursos extracurriculares e todo esse conhecimento EAD. Estudo dirigido. Esse estudo dirigido, enquanto professora de ensino à distância, é um viés de projetos aplicados. E aí traz toda a preparação para o TCC. Então, o cronograma das aulas, embora não esteja participando da organização das disciplinas e aplicando as aulas. O cronograma das aulas ficaria nessa estrutura. Mês de abril, vocabulário, jobs. Então, os vocabulários voltados a trabalho, gramática, grammar, acervos com traduções, legendas. Então, o curso nessa estruturação educacional movimenta um ensino para que você aprenda a traduzir, a legendar. E as disciplinas, a organização dessa forma: literatura e língua inglesa, uso do inglês padrão, literatura em idioma inglês avançado, comunicações, grammar of English. Então, esses estudos dessas disciplinas focaria nessa movimentação de uma disciplina para que você começasse a realizar as leituras que o curso, suas literaturas em inglês e suas literaturas dispõem na plataforma EAD. Bem, os estudos dirigidos, para você ter uma aprendizagem de longo prazo e ter condições para as avaliações, você precisa dos estudos dirigidos. Então, os estudos dirigidos é por meio de rodas de conversas, marcação das reuniões, e essas reuniões enviadas nos e-mails dos alunos, e no dia dessas apresentações dos estudos dirigidos, elaboraríamos uma roda de conversa sobre os temas de literatura e contemporaneidade, literatura na contemporaneidade, inglês e suas literaturas. Então, autores que escrevem, ensinam e tem todo o privilégio, né, dessa língua, dessa formação, dessa letração. Então, os textos complementares nessas reuniões, voltados às críticas literárias em inglês, e aí pensar na modernidade e pós-modernidade, textos que levantem esses tópicos, e o romantismo
dentro dessas disciplinas, textos sobre romantismo. Então, abril, maio e junho, os segmentos das disciplinas dessa forma para a aprendizagem dos estudantes. E as avaliações, tem o calendário acadêmico, a V1, a V2, a V3. Então, os alunos egressos e que estão dando continuidade ao curso EAD, um curso digital, um curso que está para acesso de todos, de nível técnico, e ter essa titularidade, né, de especialidade, com um avanço de elaborar ou estar em algum momento da vida numa pós-graduação em esfera pública. Então, em toda essa organização e essa explanação aqui desse conteúdo enquanto professora EAD. O cronograma das atividades. Eu organizei nessa sequência: apresentação do curso EAD. Quem está começando a estudar precisa ter uma noção. Curso EAD, quais as vantagens, o que é que o aluno está recebendo e quais as garantias que o aluno tem durante os períodos. As boas-vindas, e as boas-vindas elaboradas com um recorte de uma cena em inglês. As boas-vindas, a quebra de gelo do tutor, professor, coordenador do curso com os estudantes. Uma conversa, né, a reunião com o coordenador, sempre disponível ao coordenador, e possível uma aproximação com os alunos, com os estudantes do curso. Então, essas datas: dia 5/5/2025, reunião com o coordenador, tutoria, 25/6/2025. A tutoria está de frente com a organização dos cursos extracurriculares e complementares e nos fóruns de discussões, construindo debates, mostrando conteúdos de relevância em inglês e suas literaturas. Os eventos, quais os eventos que a pós-digital está proporcionando? Quais os convites para os estudantes que estão matriculados nesse curso recebem para o mercado de trabalho? Então, os eventos é crucial, né? Traz todo esse convite para o mercado de trabalho e as qualificações fora da universidade, da faculdade, mantendo o aluno informado de todos os conteúdos e cursos promocionais EAD. Bem, diante dos conteúdos, as liberações das notas dos simulados, preciso ter atenção. Os estudantes estar nesse envolvimento com os simulados. Realizou as leituras dos conteúdos das disciplinas, revisão, simulado. Então, essa estruturação de aprendizagem traz uma elaboração para uma memória objetiva. Então, no momento de realizar a tua prova, você está em processo de avaliação, sua memória
de acordo com esse método de aprendizagem, vai estar treinada para a objetividade. Coordenador e tutoria. EAD, metodologia de ensino. Então, metodologia de ensino, ensino à distância. É uma modalidade diferente do ensino presencial. Então, você tem essa flexibilidade de horários e de ter um desenvolvimento de aprender junto com uma equipe de professores, tutores e coordenação. Os recursos disponíveis gravados. Então, o ambiente do curso EAD é um ambiente físico nas universidades, na faculdade Estácio. É um ambiente moderno, confortável. Temos os laboratórios, as bibliotecas, e nas bibliotecas temos as salas para os alunos que quer se reunir e discutir assuntos, temas sobre a pós-graduação EAD digital. Então, esse convite e a porta aberta da faculdade, da universidade, para esses alunos, nível técnico ou nível superior. A avaliação é norteada em média. Então, a média para aprovação é 7. E tem toda a análise do material, dos fóruns, que é 2 pontos, e os fóruns de discussões. O projeto aplicado. Enquanto professora, o projeto aplicado é o ensino da metodologia para, no decorrer das disciplinas, você desenvolver um TCC. Então, as avaliações é nesses níveis, AV1, AV2, AV3, média 7. Então, você tem 3 chances de erros, acertos e nota. Os cursos livres. Então, os cursos livres traz esse treinamento ATC com carga horária de 10 horas. Todo o curso tem a organização em referências bibliográficas e equipe de referência da universidade, com coordenação, professores. Tua matrícula dispõe acessibilidade na plataforma com conteúdo das tuas disciplinas. As disciplinas do curso, enquanto plano pedagógico EAD, você precisa cumprir uma carga horária 380 a 400 horas para ter validade sua certificação de conclusão de curso. Por isso, as disciplinas, me percebendo enquanto professora de suas literaturas em inglês e suas literaturas, literatura em língua inglesa, literatura em língua inglesa nível 2, Communication English, Grammar of English, uso do inglês padrão, Vocabulary Job, grammar, legenda, e traz todo essa tua leitura para crítica literária em inglês, estudos literários em inglês, modernidade e pós-modernidade, o romantismo, o projeto aplicado, a metodologia de pesquisa, estágio curricular não obrigatório e trabalho de conclusão de curso. Toda disciplina tem uma carga horária a ser cumprida. O ponto de estágio curricular não obrigatório traz ao aluno um treinamento de todo o conteúdo durante o curso EAD.
Então, o aluno tem essa opção de cursar um estágio ou cursar outra disciplina EAD. Então, o cronograma das aulas de ensino à distância, de segunda a sexta-feira, está disponível com os recursos gravados para você montar sua rotina de estudos. Então, e os matriculados ano 2025.1, mestrado, pós-graduação, EAD, digital, tenham essa ciência das listas dos professores e as novidades que o curso apresenta durante os períodos. Conversando com o coordenador do curso, em reunião, ensinando as disciplinas EAD, elaborei alguns pontos relevantes para os estudantes desse curso. Agendamentos de entrevistas, temos o Consulado no Nordeste e os estágios. Temos aí o Portal Abre, o Portal IEL, o Portal CIE. Então, todos esses núcleos fazem parte da faculdade. Então, o ensino EAD tem essa disponibilidade de estágio não obrigatório nesses portais, nesses núcleos de estágios. Então, laboratório Câmbio, aeroporto e escola pública de ensino EAD. Então, participar dessa estruturação educacional de ensino EAD pós-digital trouxe serviços para cidadão estudante. E aí, todo o levantamento das carteiras de estudantes, as declarações, e estar presente na secretaria e as resoluções dos problemas da pós-graduação EAD. Então, enquanto professora, estudante, me percebendo professora EAD, estamos aí fechando o mês de setembro com esse conhecimento, com esse curso, com essa etapa em conclusão. Eu anotei no conteúdo elaborado do curso, enquanto estudante, alguns nomes dos professores que escreveu os conteúdos de literatura do século XX. Aqui está descrito Adriana Junqueira Arantes, a metodologia de acordo com a bibliografia e toda a sistematização de romantismo, o nome de alguns autores do século XIX, Henry Howland, John Riskin, Matthew Hens, Scott William Eric, David Mason, todos da década de 1930, o norte-americano René Welker, e aí o curso trouxe uma ampliação da metodologia, de explicação sobre mitologia grega, livros, recomendações, literatura, interpretação textual, tipologia textual, funções de linguagem poética, de linguagem literária, e a sociedade diante da literatura, a interpretação da literatura, materiais didáticos, todos via links, campos de pesquisa sobre literatura, gêneros textuais, conto, crônica e romance. Então, o cinema e a literatura foram propostas diante
organização de disciplina literatura da professora Adriana de Queirarante. E tem o link do filme Alice no País das Maravilhas. Romance realista, um conteúdo do século XIX, os contextos históricos, as produções literárias. Aí tem o destaque do autor Machado de Assis, Anthony Borges, o que é um inglês, que traz uma leitura do território britânico e Império Britânico, os Estados Unidos do século XIX, a América do Norte e as guerras de secessão. E tem todo uma inquietação crítica dos estudantes de pesquisar romances literários e os links todos disponíveis na biblioteca virtual. Então, o curso trouxe fórum de discussão da Vinci, estudos literários em inglês, arte e literatura, o Ocidente, a Grécia Antiga, mitologia, toda a mitologia grega clássica, Aristóteles, Platão, Sócrates, a linguagem poética clássica desses filósofos. Eles são poetas ou são filósofos. Então, os pensamentos dos filósofos e o modo de ser, e aí não sei qual a intenção crítica do autor que quis trazer esse ensino de literatura grega com esses filósofos. Fiquei assim meio perdida nessa leitura, com contexto de iluminismo e Revolução Inglesa. E aí tem aí tá parafraseado textos de ficção. Então, assim, o curso, enquanto organização, me deixou perdida diante de algumas leituras e das disciplinas. Não sei se o formato de tradução, os textos estão numa interpretação de nível inglês, não sei. Os textos não me trouxe clareza dos assuntos. No entanto, portanto, escrevi tentando aqui salvar os conteúdos. Bem, um dos textos que pude realizar uma leitura exploratória foi o da Revolução Irlandesa. É o contexto moderno britânico do século XX, as estratégias da Inglaterra e as mudanças sociais. Então, todos esses marcos históricos promovem literatura para uma sociedade. Qual sociedade? E tem os expatriados, exilados, o sincretismo religioso. O sincretismo religioso é uma situação que me trouxe atenção e um olhar da psicanálise, sincretismo religioso. Então, fiz essa anotação aqui, bem interessante. As guerras mundiais e a Inglaterra nessa época, né, dividida em classe média e classes baixas. Todos esses acontecimentos das guerras do século XX dentro da Revolução Irlandesa. Bem, a literatura aborda artes plásticas, artes visuais, música, e o interessante do destaque das músicas
o teor de ironia. Nunca cogitei, né, o teor da ironia em algumas músicas. Então, para mim, é uma explicação, um novo conhecimento. É uma nova aquisição, uma aquisição de conhecimento, a coisa. Então, continuando aí, quem organizou, né, todo esse conteúdo, obrigada enquanto estudante, e destacou a Primeira Guerra Mundial, que foi um período terrível, de dualidade, de mortes, ferimentos, pós-guerra. E tem também os estudos da psicologia, explicação nos contextos de guerra, alienação e exílio na Irlândia, a morte, 17 milhões de vítimas no século XX, a Primeira Guerra Mundial, os traumas, as armas químicas e as bombas atômicas. Todas essas questões trouxe o pensar de uma literatura pós-guerra. A literatura pós-guerra é bem complexa. Então, filme, livros, pensamento crítico, obras de grandes artistas plásticos, Picasso, né, um grande artista. Gosto de destacar a influência do Karl Marx, fortalece o capitalismo. Então, pós-guerra, capitalismo, análise do capitalismo. A cultura irlandesa. Todo país necessita de cultura. Então, a cultura irlandesa, e o James Joyce traz em sua escrita em inglês sentimentos diaspóricos, editoria, e uma escrita que foi considerada controversa e prolixa entre seus romances. Esse autor escreve contos teoblerners, eventos cotidianos da classe média baixa, Dublin, capital Irlândia. Então, a disciplina está voltada para você desenvolver textos literários pós Primeira Guerra Mundial e aprender a escrever com os escritores citados nos textos, escritores ingleses. E aí todos os sentimentos dos escritores no decorrer das escritas, de uma gramática correta, que eu não sou da área de letras, então o curso traz muitas aquisição de conhecimento novos na minha vida acadêmica. E tem o James Joyce, né? Esse James Joyce, que é o irlandês, e aí traz contrapontos do romance com os personagens. Então, assim, é um texto com muitos elementos de informações, é um texto informativo que deixa o estudante perdido. Enquanto estudante, olhar crítico dos conteúdos elaborados nos períodos aí, nas disciplinas, não trouxe clareza, mas salvando, eu continuo nessa observação dessa estruturação de aprendizagem, apostando que é relevante anotar e estudar. Bem, então, quem é estudante
enquanto professora, escreva um resumo crítico das leituras que você realiza no decorrer do curso. Elabora uma crítica escrita em inglês e você começa a ter uma desenvoltura de dissertação. E o curso vai criando forma. Acredito que quem pensou com o coordenador do curso quer dar forma ao conhecimento de suas literaturas em inglês. É o que eu consegui. A linguagem informal, assim, básica. Mas é nesse viés. Então, de acordo com pesquisa sobre literatura do século XX, apontou-se linguagem e suas funções. Então, as funções da linguagem é primordial. Então, você tem que ter esse poder das funções e identificar se a linguagem do escritor é apelativa, informativa, emotiva e assim sucessivamente. Então, assim, você tem que ter um breve conhecimento do português, tradução em inglês. Então, as figuras linguísticas, as formas e os significados, a sintática, a sintétese das palavras, a formologia, o prefixo, o sufixo, a semântica e significados, a metonímia, o eufemismo e a ironia. Então, assim, quando quem elaborou a disciplina traz esses conteúdos, começa a trazer a língua portuguesa. Então, no tradução do português para o inglês, eu não sei qual o nível, o avanço de quem está estudando nível técnico ou nível superior, inglês, desenvolve todo esse conteúdo diante dessa disciplina que não está claro os textos e os estudantes aí traz suas críticas e vamos seguir. Então, estrofe com poemas, rimas, métrica, inglês e suas literaturas. Então, você vai escrever inglês, fonopeia, melopeia, figura de linguagem estilística, sentimentos daquele autor. Então, assim, não está claro. É necessário essa formatação de língua portuguesa, transcrição, tradução do inglês. Assim, gostaria que o curso trouxesse o conteúdo com explicação, para que o aluno desenvolva essa aprendizagem. E as figuras de linguagem. Eu gosto de organizar textos antítese, síntese, antítese. Não quero explicar nesse momento, então dando continuidade aqui à análise, metáfora, lírico, melancolia, visto que o sujeito lírico, assim, são muitas informações sobre crítica literária na disciplina, método analítico de 60 e assim vai. A filosofia, texto, literatura, influência, acidente, e as multifacetas, análise, época, atmosfera social, cultural, então, condição artística, reação, as obras literárias. Bem, são, assim, vastos textos. Aí tem alguns
recortes, professoras, aulas gravadas, explicando os textos, que não é bem uma explicação, é uma leitura. Então, assim, né, você está representando a universidade, a faculdade. E aí, uma das aulas, e esse recorte dessa explicação, professora, letras inglesa, britânico, moderno do século XIX, ampliação histórica, período vitoriano, pós-moderna, é a Inglaterra dividida, neoliberalismo e o momento crítico, e toda a vertente da literatura, e traz de novo uma linguagem e ironia, retratação da Irlândia, linguagem e inovação estética, investigação da Segunda Guerra Mundial, da poesia metafísica do século XVII, diálogo sobre literatura. Eu até destaquei a psicologia, a psicanálise e a análise das obras de Freud. E aí trazer Freud nessa análise literária do século XIX. Freud literário. Freud é psicanalista. Alguns críticos apontam Freud filósofo. Eu, enquanto psicóloga, aponto Freud literário. Então, assim, vamos dar seguimento. E o contexto moderno britânico, e aí vem todo o panorama, traz, né, as datas da Primeira Guerra, séculos antes da guerra. Eu marquei aqui umas datas de 1914 e algumas palavras da guerra, que eu achei bem interessante. Gases venenosos, trincheiras, eclosão, desportes, ferido, alienação, exílio. E aí o autor aqui desse texto já me encaminhando a antropologia. E antropologia, a religião, a morte de Deus. Aí fala de Nietzsche, que absurdo, Nietzsche, do século XX, poema, alusão, Nietzsche, inspiração. Então, assim, é um curso que eu escrevia um soneto, é que uma das disciplinas, enquanto estudante, fiz a minha parte, e esse soneto, a part of English writing, English relatives, leads by sons of home and things his head out inside. A post and the etymology, no Lias gives from her back to its English giving here, six and sound dreams have as here they and look the land of friends and wicklings, a heart as praise on an English heaven. E esse soneto tem uma tradução. Ele tem todo. Eu elaborei, né, as interrogações. Romancista, contista, ensaísta, é um jornalista islandês. Então, essas interrogações estão diante desse soneto. Tradução, estou devendo. Bem, as considerações finais deste breve
período, inglês e suas literaturas, deixa aí descrições para a escrita de possíveis personagens. E a literatura traz esse conhecimento para a construção de personalidades e personagens, com valores romantismos, funções sociais, sentimentos e emoções dos personagens, e tem toda a abertura, porque aquela formação de dramaturgia, arte cênica, acho que por aí. Tem toda essa abertura, né? E você precisa ter essa experiência, né, geográfica, mapa geográfico, né? Viajar, ter o conhecimento dos lugares, dos territórios, para explicar e incorporar os personagens que você escreve nas cidades, nos bairros. E tem as marcações históricas, as datas, revoluções, um exemplo, a Revolução Industrial. Quero construir um personagem a partir da Revolução Industrial. Então, aí tem todas as linhas dos tempos dos séculos. Então, depois daquela revolução, novo estado, aí tem a história, o romance, e escrevi aqui essa consideração, né, de Fernando Alencar, entrou naquela loja às 10 horas. Setor de trabalho, sem Alencar, gabinete telefônico ou estudo de fotografia. E o trabalho, profissão, fotógrafo. Cliente, Fernando sorri com ar de satisfação. Mundo mecanicista. Então, aí essa consideração, a Revolução Industrial, conclui o mês de setembro com suas literaturas em inglês, curso pós-graduação EAD digital, enquanto professora, embora esteja estudando. Boa noite.